Oi pessoal, meu nome é Maria Clara e eu vim por meio desse vídeo falar um pouco sobre a plataforma do Universo Narrado. Eu já estudo há uns meses, né, com a plataforma e eu vim aqui no propósito de dar minha opinião sincera sobre o que esse curso tem ajudado na minha trajetória acadêmica, já que eu curso Ciência da Computação e que esse curso é da área de exatas, né? E eu percebi que eu precisava ter uma boa base de matemática. Foi aí que caiu a minha ficha e eu percebi que eu não tinha aprendido nada no meu ensino médio e que eu precisava mudar completamente a forma que eu enxergava, né, essa área da matemática. Até que antes eu me considerava de humanas. E uma das primeiras coisas que me puxou para a plataforma, né, foi eu conheci o Felipe Ghisoli e por meio de um podcast que eu escutei. E a partir daí, quando eu conheci ele, eu percebi que ele utilizava muito os argumentos dele, da opinião dele, com base tanto matemática, mas trazendo essa ligação com a filosofia e a parte humana. Então, eu achei isso tão interessante e me fez enxergar e virar completamente a chavinha na minha cabeça e entender que matemática não era daquele jeito muito formal e que a gente só tinha que aceitar as coisas do jeito que enfim, e que era muito complicado e que eu não ia conseguir interpretar alguma questão. E hoje em dia eu consigo interpretar muito melhor as questões que eu vejo por conta dos materiais de estudo, mas também por conta dessa chavinha que virou na minha cabeça, que eu percebi que não parecia tão difícil assim, mas depois de ter visto os vídeos, ter mudado um pouco a minha visão com a ajuda do Felipe, né, na internet, e depois com a experiência de ter o curso em mãos, que foi um bom investimento que eu fiz para poder ajudar na minha trajetória acadêmica. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo um pouco da plataforma para vocês, o que tem nela, os materiais, quais os recursos no geral e como que ela funciona, né? E além disso, a minha opinião, a minha experiência dentro desse curso, para que vocês entendam mais e vejam que é uma oportunidade muito grande. Bom, aqui na plataforma, inicialmente, nesse site, né, eu particularmente de primeira, quando eu acessei, eu achei uma interface muito simples de utilizar, então é muito fácil de encontrar todas as coisas para você não perder aquele tempo. Então eu acho o site bem organizado para o estudante, né, para o aluno. E aqui vai ser onde ficam os cursos, né, os meus cursos. No caso, eu faço lições de matemática. O Desvendando a Matemática foi um presentinho, né? Então, que geralmente já é aluno do Universo Narrado, tem ainda essas oportunidades de ganhar vários outros descontos e outros tipos de benefício, como os próximos cursos, como lições de cálculo, né, que eu pretendo também fazer depois que eu finalizar isso. Então, existem todos esses benefícios por já ser aluno da plataforma, né? Então, aqui eu tenho a lição de matemática e o Desvendando a Matemática, que já é um curso mais básico para quem quer iniciar do zero mesmo. Então, aqui ele tem módulos que você acessa a biblioteca, né? E aqui tem uns módulos bem básicos, então matemática e os axiomas. E quando você entra nesse módulo aqui, você vê aqui, né, esse MA. Então, matemática, a 1, os decimais e porcentagem, fatoração, potenciação e conversão de unidades. Então, é bem simples de encontrar cada conteúdo.
e de acessar eles. Então, quando eu abro aqui, eu consigo encontrar as minhas lições, ou seja, as videoaulas, aqui os materiais, os exercícios de fixação e os exercícios de embasamento, certo? Se eu for aqui nas lições, eu vejo todos os vídeos, né? As aulas mesmo. Então, o que eu acho muito interessante das aulas do curso é que não começa falando a matemática em si, começando a fazer várias contas, não. Mas ele mostra bastante como que foi criado esses conceitos, como que, então, por exemplo, aqui tem uma parte mais histórica, né? Existem textos para explicar como que tudo funciona e particularmente isso me chamou muita atenção porque a gente geralmente chega numa sala de aula ou vê algum vídeo no YouTube e não tem essas explicações que fazem a gente entrar no contexto daquele conteúdo. Então, eu gosto bastante disso. O curso que eu realmente fiz, né, que é uma versão, né, um outro curso mais avançado que vem depois do Desvendando a Matemática, que é as lições de matemática. Vai ter o módulo básico, que tem o Desvendando a Matemática também. Eu consegui, com a base que eu tive, que eu tinha já inicialmente de matemática, começar esse curso. Então, ele foi essencial para a base que eu já tinha. Então, eu consigo acessar a biblioteca aqui e pronto, nesse caso aqui, nesse módulo eu já concluí. E aí é legal você ver isso aqui todo verdinho, né? Que você conseguiu concluir um módulo e passou por esses conteúdos aqui. Então, como eu falei, aqui as lições. Então, eu posso ir passando todos os vídeos. E aí os vídeos, eles são muito bons porque não existe uma linguagem complicada. Uma das coisas que eu mais tive dificuldade quando eu entrei na faculdade foi lidar com a linguagem matemática dita. Então, às vezes eu não entendi o que o professor estava falando por ele utilizar, não sei se é essa palavra, mas a linguagem técnica, vamos dizer assim, da matemática. E aqui os vídeos, eles são, a explicação ela é muito, ao mesmo tempo que ela é direta e clara, mas é uma conversa muito interessante, que existe todo um contexto e a gente consegue se aprofundar depois nessas coisas, né? Então aqui a gente vê que se originou de Euclides e tudo. A gente vê a partir de exemplos simples, a gente consegue construir uma ideia para uma questão difícil, que eu pelo menos considerava muito difícil para mim. Então, a partir de conceitos, né, desenhos, então não é que é uma didática para criança, não é isso. Na verdade, a gente vê essas aulas e elas são simples e elas conseguem explicar e trazer muitas ideias boas para construção, desenvolvimento de continhas mais difíceis, que é o que eu mais tinha dificuldade. A gente tem as aulas, em cada conjunto de aulas tem um resumo no final. E aí, saindo aqui das lições, aqui tem os materiais. Quando você clica nos materiais, vem os materiais que tiveram na aula, que foram utilizados na aula. E é um material muito bom, porque você consegue vir aqui e revisar o que você assistiu na videoaula. Você consegue salvar esses PDFs, né? E é tudo muito claro, assim, é bem bonito, né? O material em si. E os exemplos são muito bons. Então, é bom ter esse acesso facilitado, né? Diante desses materiais aqui da aula. Então, aqui a gente tem os exercícios de fixação.
fixação, a gente pode baixar o PDF dos exercícios, onde vão ter as questões lá, ver as resoluções e acessar o gabarito. Se eu for baixar o PDF, eu vou abrir o PDF aqui e venho com as questões estruturadas dessa forma aqui. Então, esses aqui são só os de fixação, que no GPE, que é o que eu vou explicar um pouco depois, tem lá todo o plano de qual questão você vai fazer depois de determinada videoaula. Então, é bem interessante seguir esse plano, porque você vai vendo, você consegue resolver uma questão depois de assistir a aula, e aí já dá aquela sensação, nossa, realmente eu estou aprendendo isso aqui. E também para você não terminar as aulas e não praticar nada, não esquecer de nenhum conceito e realmente colocar o cérebro para funcionar por conta própria, né? Colocar toda aquela teoria no papel mesmo para resolver. E aqui os exercícios de fixação, eu acho assim, exercícios mais simples que você vai fazendo durante as videoaulas e que tem a solução deles aqui, né? Então, se a gente for aqui, tem todos os vídeos aqui resolvidos. E aqui nesse você consegue marcar, né? Você consegue marcar as questões que você errou, que você acertou. E aqui você consegue já reportar algum erro, pedir ajuda, coisas do tipo, e tirar dúvidas. Então, os exercícios de fixação, você pode acessar o gabarito por aqui também. Então, aqui você vai colocando, né? O A, B, o C, e aí ele já vai dizer, botar uma análise na resposta. Deixa eu mostrar aqui como é que fica quando você acerta. Então, a letra E aqui, correto, né? Se você errar, você pode falar assim, você errou por não saber a teoria, ou por falta de atenção, ou por ter interpretado a questão errado. E a partir do gabarito você consegue acessar mais facilmente aqui também a resolução. Então, clicando aqui, aparece o vídeo também. Aqui eu consigo criar o meu guia personalizado de estudos. No caso aqui fala que eu estou na universidade e que o meu objetivo é a preparação ampla. No caso, eu só quero aprender. Você pode selecionar também se o seu objetivo é também dos militares ou a preparação para o Enem e outros vestibulares, você pode selecionar também. No meu caso, eu selecionei a preparação ampla e a partir daqui você cria todo o seu perfil, né? Escolher um ritmo de estudo com a sua disponibilidade de tempo. Então pode ser extensivo, conteúdo completo, até uma coisa mais, uma revisão, uma coisa mais rápida, dependendo do que você realmente tem como objetivo aqui. Então aqui você consegue definir as datas do seu planejamento. Isso aqui é interessante. A data de início, né, que no caso ele está colocando aqui como amanhã, e você pode selecionar aqui os dias da semana que você vai se dedicar a estudar os materiais do curso. A partir daí ele vai montando o seu GPE. Então, por exemplo, coloquei aqui segunda e quarta, você define a velocidade dos estudos, ou seja, quanto tempo por dia você vai estudar. E aí você coloca aqui, né, você pode ir trocando a quantidade de minutos aqui necessários diariamente. E você pode também selecionar qual as frentes que você quer estudar. No meu caso, eu selecionei todas, porque eu acho importante ter conhecimento sobre todas, né? Mas aqui você pode personalizar, então tem algumas coisas que eu posso, por exemplo, tirar, né? Eu posso tirar essa parte aqui de geometria, por exemplo, e deixar só as outras 3 frentes. Ou eu posso deixar e tirar só alguns módulos aqui, por exemplo. E dá pra ver, né, que você seleciona exatamente o conteúdo que você quer.
Pronto, esse aqui é o meu guia personalizado de estudos. Ele é enviado por e-mail, depois de você responder aquelas questões lá sobre o que você quer personalizar, né, no seu guia. E aí ele gera esse material aqui muito bom. Aqui tem o que você escolheu, né? No meu caso, foi o semi-extensivo personalizado, estudar 1h30 por dia no sábado e no domingo. E aí, quando você chega aqui, tem os dias, né? E o que você vai estudar em cada um desses dias. No caso, aqui eu comecei em um domingo, que eu selecionei sábado e domingo. Então, você vem aqui e vê quais os módulos, né, as aulas, nesse caso, que você vai estudar naquele dia e quais as questões que você vai fazer. Então, aqui, ó, depois de ver frações, soma e subtração, você vai fazer o exercício de fixação 2 e o 3. E aí você vai seguindo, né, esse guia mesmo das aulas. Aí, nesse caso aqui, ó, já é no sábado. Já no outro dia, então eu já tenho todo o meu planejamento. Aqui já é um dia que eu vou tirar para fazer só mais questões, as questões de embasamento, que vão além das questões de fixação. É uma lista completa, com níveis diferentes de questões, e que todas têm a resolução da mesma forma que os exercícios de fixação também na plataforma. Então aqui ele segue todo, faz um guia de como serão todos os meus dias, né? Estudando no lições de matemática. Bom, então aqui também tem uma área de dúvidas, então você consegue ver as dúvidas que você tirou em cada aula. E também você consegue visualizar aqui também, tem um grupo da turma que você pode participar da comunidade. É importante você tirar dúvidas, porque esse espaço, ele é um espaço muito confortável, que as pessoas têm todo tipo de dúvida, então você tem total liberdade para poder... você não precisa ter constrangimento. É uma comunidade em que todo mundo está aprendendo em conjunto e todo mundo está partindo daquela mesma base. Então, não existe dúvida idiota ou dúvida coisa do tipo. Então, as respostas também são muito boas, eles são muito atenciosos, respondem muito rápido. E é muito bom fazer parte dessa comunidade da Universo Narrando. Você tem várias outras oportunidades de se adentrar aos conteúdos deles, não só aqui, mas o canal no YouTube foi uma das primeiras coisas que eu comecei a assistir, a ver os vídeos de resolução de questões aleatórias do tipo, que aquilo me chamou a atenção e também me dá aquele gostinho, aquela vontade de estudar quando chega no final de semana, né, que é no meu caso. Então, é muito bom estar dentro da comunidade, de todas as coisas que eles colocam aqui, e o curso, ele foi um ótimo investimento que eu fiz. A minha base em matemática realmente mudou bastante e eu consigo ter uma visão completamente diferente das questões que o professor passa nas disciplinas que eu faço na faculdade. Então me ajuda bastante e eu recomendo muito que vocês façam esse investimento, porque realmente vale a pena. São coisas que é um aprendizado que vai fixar na sua cabeça, não é algo que simplesmente vai passar e você vai aprender no automático. Tudo é ensinado mostrando o porquê daquilo, que existem regras, sim, na matemática, que você tem que simplesmente aceitar, que elas aceitam assim, mas que você entende como, a partir daquela regra, você consegue manipular alguma coisa. Então, aquilo vai fixando na sua cabeça e se torna uma regra universal no seu universo também. Então, tudo é muito bem explicado também de como surgiu, o porquê que as coisas são assim, e não só simplesmente passar algo.
e que você tem que fazer daquela forma, e que existe um esquema formal para fazer aquilo, sem você entender exatamente o que é que está acontecendo. E as aulas, elas vão além, né? Elas explicam tudo isso. E também o humor dos professores durante a aula é uma coisa que é muito boa. Você não é uma videoaula assim séria, mas é uma coisa bem descontraída e bem simples de compreender. Então por isso que eu recomendo bastante. Eu nunca me dei bem em outros tipos de videoaula, eu nunca gostei de assistir videoaula, mas essas aulas das lições, né, realmente elas são muito boas e prende você, os exemplos te prendem, os exemplos são exatamente aquilo que você esperava ver, e às vezes tem uma coisa que você pensa que parece que não é verdade e depois tudo começa a fazer sentido. Então é realmente um gosto, assim, além de que a explicação não é algo difícil, como eu já tinha falado. Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a plataforma, pode deixar aqui nos comentários. Eu particularmente adoro muito e eu até tive uma curiosidade muito grande de começar lições de física, mesmo sendo uma disciplina que eu nem curso, nem faço assim, mas me deu essa curiosidade e essa sede de conhecimento, porque é isso que o universo narrado traz pra gente, essa sede de conhecimento e essa vontade mesmo de aprender, não é uma de simplesmente fazer e acertar, mas de investigar, de manipular questões e ver que é possível fazer coisas que você nem imaginava, porque você não sabia as regras do jogo. E, enfim, isso aqui é interessante e eu recomendo bastante. Eu poderia falar por vários minutos aqui sobre a plataforma e sobre o que mudou na minha trajetória, mas, enfim, qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu respondo, e também o link vai estar aí embaixo na descrição. Então, muito obrigada por assistir até aqui e tchau!